Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos iniciar hoje o nosso estudo, a nossa lição deste primeiro trimestre de 2025. Revista Conectar Mais Jovem. Vamos estudar nesse trimestre a vida, os milagres, os sinais, o ministério, as profecias dos profetas menores. 12 profetas, conhecido como profetas menores, não porque as suas mensagens tenham menor relevância do que os profetas considerados maiores, mas porque seu conteúdo, os seus escritos foram menores. A nossa revista desse trimestre, ela traz como temática profetas menores, instrução, correção e advertência. São 12 profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. A nossa revista ela é comentada pelo pastor Sérgio Nascimento da Costa. 13 lições. Cada lição vamos estudar sobre cada um desses profetas. Nossa primeira lição vai trazer um resumo, uma introdução sobre os profetas menores. O título é Introdução aos profetas menores. Nosso versículo do dia está na segunda epístola escrita por Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Verdade aplicada, não havendo profecia, o povo se corrompe. E os temas, os objetivos da lição: apresentar a importância dos profetas menores, mostrar a autoridade do ministério profético e explicar que, na verdade, era Deus quem falava ao povo por intermédio dos profetas. Sempre foi Deus que falou, tá? Então, por que profetas menores? Porque seu conteúdo é menos relevante do que os profetas maiores? A gente tem como profetas maiores Isaías, Ezequiel, Jeremias e o próprio Daniel, conhecido como profetas menores. Eles são chamados de profetas menores, não que o seu conteúdo, os seus escritos tenham menor valor do que os profetas maiores, mas simplesmente porque o conteúdo das suas escritas é menor. O maior livro dos profetas menores, um dos é Oséias, tem apenas 14 versículos. A gente vai para o livro de Isaías tem 66 versículos. Entende? Então, são chamados profetas menores porque eles escreveram, seus livros são menores. O nosso texto de referência está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo do 18 ao 22. Eis lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, eis que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, um profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disserem no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Como soberba a falou aquele profeta. Não tenha temor
dele. Então Deus está falando aqui, através de Moisés, uma profecia messiânica, aqui no versículo 18, uma profecia sobre Jesus. Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, diz: Eis, me suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Então, aqui uma profecia sobre Jesus Cristo. Então, são 12 profetas, chamados profetas menores, que falaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eles profetizaram ao Reino do Norte, ao Reino do Sul, e alguns às nações gentias. Primeiro tópico da lição: conhecendo os profetas menores, uma autoridade incontestável, homens a serviço do reino de Deus. Então, 12 profetas: Joel, Oséias, Oséias, Joel, na ordem, Oséias na ordem, como está na nossa Bíblia, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 12 profetas. 9 desses 12 profetizaram antes do exílio babilônico. Em 586, Nabucodonosor invadiu finalmente ali Jerusalém, o reino do sul, Judá, e destruiu. Então, 9 desses 12 profetizaram antes deste exílio. 3, que são Ageu, Zacarias e Malaquias, são profetas pós-exílio, profetizaram após o retorno do povo do cativeiro, tá? Então, é importante a gente pontuar que o valor, novamente, a autoridade dos escritos dos apóstolos ou dos profetas, não é que tenha menor valor em relação aos profetas maiores. A gente vai ver lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, o autor, o escritor dos Hebreus, está dizendo que Deus antigamente falava por meio dos seus profetas. Então, toda a Bíblia ela é divinamente inspirada. Ambas as coleções, tanto os profetas maiores, os profetas menores, os livros históricos, os livros poéticos, sabedoria, os evangelhos, Atos dos Apóstolos, as epístolas, Apocalipse, toda a Bíblia ela é divinamente inspirada. Paulo vai falar isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos instruir em justiça. Então, os profetas menores, eles foram levantados por Deus em épocas de apostasia, de degradação, de desvio moral, de desvio espiritual, para transmitir a mensagem de Deus ao povo, com o intuito de despertar o povo ao arrependimento. Lembrando, irmãos, que o reino de Israel foi dividido em 2. Reino com a morte de Salomão, o reino era um só, O primeiro rei de Israel, Saul, o segundo, Davi, o terceiro, Salomão. Salomão se enveredou pela idolatria. Deus disse que o reino seria dividido por causa desta prática errada de Salomão. Com a morte de Salomão, o reino foi dividido em 2. O reino do norte, com 10 tribos, também chamada de reino de Israel, às vezes chamada de Efraim, porque Efraim era a maior tribo. E o reino do sul ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim, também conhecido como reino do sul e reino de Judá. Então, teve profetas que profetizaram exclusivamente para o reino do norte, outros para o reino do norte, para o reino do sul, outros profetizaram apenas para o reino do sul e outros profetizaram para nações pagãs, aquelas nações que ficavam ao redor ali do território de Israel, tá? Então, pode-se dizer que os 12 profetas
conhecido como profetas menores, não novamente porque seu conteúdo fosse irrelevante. Era um homem simples, homens humildes, homens de cultura diferente, né? Uns conheciam mais, outros menos, mas isso não quer dizer que seus conteúdos fossem, que um tivesse menor valor do que o outro. Por exemplo, Amós era homem do campo, era vaqueiro, era boiadeiro. No entanto, ele profetizou para o reino do norte também, assim inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E seu livro vem corroborar, vem completar com os demais livros. Por quê? Porque toda a Bíblia ela é divinamente inspirada. Então, de modo geral, eles colocaram seus pescoços, suas próprias vidas, por confrontarem homens ímpios, reis, sacerdotes, juízes, corruptos, comprados, vendidos. Então, o profeta, ele literalmente transmitia a mensagem de Deus. Ele não acrescentava nem diminuía. Ele falava aquilo que Deus queria que eles falassem. E outra coisa, os profetas viviam, eles sentiam a dor de Deus. Literalmente, para ele transmitir a mensagem que Deus queria passar, eles sentiam aquilo que Deus estava sentindo, para que eles realmente transmitissem uma mensagem com um propósito específico, com o objetivo específico, com a ênfase específica da gravidade da situação. Oséias, por exemplo, a gente vai estudar na nossa segunda lição, foi chamado para profetizar o reino do norte sobre a infidelidade da nação. Então Deus manda que Oséias, que ele casasse com uma mulher, e essa mulher veio a se prostituir, simbolizando a infidelidade da nação para com Deus. A mulher se prostitui, abandona seu marido, simbolizando o povo de Israel abandonando Deus. Lá na frente, Deus manda que Oséias vá lá e compre a mulher do mercado de escravos, mulher que havia abandonado ele, havia ido se prostituir. Ele a compre de volta e ame, e zele, e cuide dela. E os profetas viviam na pele aquilo que Deus estava sentindo em relação ao desvio, à rebelião do povo contra o seu Deus. Entende? O próprio Amós, ele foi confrontado por um sacerdote corrupto do Reino do Norte, ali da comunidade da região de Betel, né? O nome desse sacerdote era Amazias. Ele expulsou Amós. Amós precisou sair, senão Amós perdia a sua vida. Então, ser profeta de Deus era sinônimo de ser perseguido, de ser dado como que seriam mortos. Muitos foram martirizados, decapitados, porque profetizava a verdade. Tamanha era a gravidade do pecado do povo, entende? Então, eles não tinham vida fácil. Segundo o tópico da lição, o complexo ministério profético. Os profetas foram perseguidos por dizerem a verdade. Foram homens comuns, mas com uma missão extraordinária. Então é bom a gente destacar, a gente pontuar também, mesmo a nação de Israel vivendo um tempo de deterioração ética, moral, espiritual, Deus nunca desprezou o seu povo. A gente vai olhar para o cativeiro babilônico, o propósito de Deus ali foi pedagógico, foi tratar com o povo. O pecado, a rebelião chegou num ápice e foi necessário Deus permitir que eles fossem para o cativeiro, para que fosse curado, entre tantas outras coisas, da idolatria. A idolatria era muito forte no meio do povo de Israel.
tá? Então, Deus empregou seus profetas para revelar as suas promessas, que elas estavam de pé. Sempre teve aqueles remanescentes que não se dobraram, não se inclinaram aos deuses pagãos. Então, os profetas bíblicos, eles foram perseguidos, maltratados. Quando o profeta falava por Deus, era como se Deus estivesse falando. Era a voz de Deus. Falava literalmente aquilo que Deus estava falando. Por isso, eles viviam na pele. Eles sentiam na pele aquilo que Deus estava sentindo para poder transmitir ao povo. Não é como nós vemos no nosso tempo, não. Muitas profetadas. Eu te dizendo que Deus falou sem Deus ter mandado. Então o profeta, ele sentia na pele, ele vivia primeiro, como foi o caso de Oséias. Aquilo que Deus estava sentindo. Ele passava para o povo o real sentido do que Deus estava querendo passar. Então a missão destes homens era terrível, grandemente pesada, tá? Em suas mensagens proféticas, era comum eles conter denúncias, né? A corrupção, as iniquidades, a violência, a exortar governantes, sacerdotes, juízes que eram comprados, eram corrompidos, eram distorcidos, desvio moral, desvio espiritual, uma verdadeira degradação moral e espiritual existia no meio do povo de Deus. O Reino do Norte teve aproximadamente ali 19 reis, muitas dinastias, e um rei pior do que o outro. Chega no ápice ali do profeta, do rei Acabe e sua ímpia rainha Jezabel. Os períodos ali do profeta Elias, do profeta Eliseu. Então, os reinos se deterioraram, o povo era corrompido, o juízo, a justiça era distorcida, e Deus enviando seus profetas, encaminhando seus profetas ensinando, chamando a correção, as mensagens eram de advertência, de correção, mas chegava um momento que era de juízo. Deus avisava. Mas quando o povo permanecia na rebelião contra Deus, Deus chamava para prestar contas. E os missionários, os emissários, a boca de Deus eram estes homens. E muitas vezes, muitos deles pagaram por obedecer a Deus, perdendo a sua vida, perdendo aqui neste mundo, mas ganhando no céu. Mas o preço é alto. E a gente vê nos nossos dias tantos profetas, tantos profetadas, tantos assim diz o Senhor, sem Deus ter falado, sem Deus ter mandado. Não é assim não, irmãos. Tem profetas verdadeiros nos nossos dias? Tem, muitos. Mas não é do jeito que a gente vê aí, né? Não é mesmo. Então, homens comuns para missão extraordinária. O que vemos é que Deus chamou homens comuns, simples, como eu, como você, como qualquer um deles, para falar em nome do Senhor. Amós era do campo, vaqueiro, boiadeiro. Deus chama Amós e diz, vai lá e profetiza. Por quê? Porque Amós tinha intimidade com Deus, tinha comunhão com Deus. E o terceiro tópico da lição, instrumentos da comunicação divina. A boca de Deus nos profetas sempre foi Deus quem falou. Então a gente vê no Antigo Testamento a maior preocupação de qualquer profeta era comunicar a mensagem divina literalmente, e a maioria das vezes apontando
as tiranias, os abusos cometidos contra o povo, cometido pelos reis, pelos sacerdotes, pelos profetas corruptos, pelos juízes comprados. Então, existia muito isso no meio do povo de Deus, para que os líderes pudessem se voltar para Deus e para que eles pudessem viver uma vida de intimidade adequada. Deus era o centro no meio do povo de Israel, mas constantemente o povo, influenciado pelas suas lideranças, pelos povos ao redor, as cidades, os povos ao redor, né? Os povos pagãos, quando o juízo era corrompido, quando a justiça era corrompida, quando os reis, os sacerdotes se desviavam do Senhor, o povo também seguia, e era uma verdadeira rebelião contra o Senhor, né? Então Deus levantava seus profetas para chamar o povo ao conserto. Então na Bíblia a maneira que Deus se revela é comunicando sua mensagem através dos profetas, né? Hebreus capítulo 1, versículo 1, está falando que Deus antigamente falava por meio dos seus profetas. Então cada profeta, cada servo que Deus levantava, falava em nome do Senhor, tá? Ao longo dos anos, ele se revelou através de seus profetas, que eram homens admiráveis de fé e de coragem, para que estes transmitissem literalmente a mensagem de Deus ao seu povo, seja mensagem de bênção, mensagem de advertência, mensagem de juízo. Vide o profeta Jeremias. Quanto sofreu o profeta Jeremias? Jeremias foi chicoteado, Jeremias foi lançado na cisterna, Jeremias passou fome. Foi zombado. Por quê? Porque transmitia a mensagem de Deus, e a mensagem de Deus era para o benefício do povo. E ao invés do povo acolher, o povo se revoltava contra os profetas do Senhor. Os profetas eram usados por Deus para alertar sobre as consequências do pecado. Embora Deus tenha falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, muitas vezes as mensagens não eram aceitas pelo povo. E as causas desta rebelião foi a destruição dos reinos. O reino do norte, em 722, foi invadida, destruída pelos assírios, porque o povo não deu ouvido à voz dos profetas de Deus. Muitos anos depois, o reino do sul também foi destruído pelos babilônicos, porque o povo não deu ouvido às mensagens dos profetas de Deus. Entende? No Novo Testamento, Lucas vai dizer, olha, Lucas capítulo 1, versículo 7, Lucas fala, ele diz que foi Deus quem falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Então eram homens de Deus, chamados, inspirados, revestidos do poder de Deus, e transmitia literalmente, eles viviam aquilo que Deus queria mostrar para o seu povo. Primeiro viviam para que a mensagem que eles passassem fosse uma mensagem real, verdadeira, sem aumentar e sem diminuir. Transmitia literalmente aquilo que Deus queria para o povo. 12 homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, transmitindo a mensagem de Deus para o reino do norte, para o reino do sul, às vezes para os dois reinos e também para os povos vizinhos. Mensagem de advertência, mensagem de correção, mensagem de juízo e também mensagem messiânica. Nas nossas lições seguintes, vamos estudar sobre cada um destes 12 profetas. Amém? Deus abençoe.